Tela em fundo cinza claro, ao centro um retângulo branco com as logos da Coordenadoria de Gestão e Informação da Secretaria Judiciária e do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Memórias eleitorais. Meu nome é Anete. Eu nasci no distrito de Araguaia, município de Domingo Martins, em 1955 e venho para Vitória junto com a minha família e o meu pai, Celestino, como um desbravador na região de Viana. Na tela, preparador eleitoral. Viana tinha o preparador eleitoral. E esse preparador ia na casa do meu pai e pedindo que ele cedesse algum dos filhos que tivesse letra boa ou soubesse datilografar, porque ele já sabia, né? Aí nós fomos fazer o trabalho, que é uma designação do juiz, o preparador eleitoral, que hoje está extinto na justiça. E aí a gente vai com o seu Alberto Helmer lá para Viana. Chegando lá, o que acontecia? Ele tinha que fazer a foto para colocar no título, porque o título era um documento muito importante para aquelas pessoas naquela época. Muito. Aliás, não existia possibilidade daquela pessoa estar indo atrás de carteira de identidade, outros documentos. O título de eleitor era um documento que, inclusive, servia para sua identificação e tinha foto. Aí, o que ele fazia? Ele colocava as pessoas, fazia as fotos e nós tínhamos um caderninho, tinha que estar lá no caderninho tudo anotado, as características das pessoas, porque eram muitas. Aí como é que a gente ia saber quem era? Era uma que tivesse de coque, era uma que tivesse uma flor lá no vestido, alguma coisa para poder identificar, para, enfim, a gente datilografar, porque aí a gente já queria datilografado, e logo em seguida colocar a foto. E aí por volta e meia, quando ele chegava com as fotos, abria, a gente cortava, né? Todas essas fotos, e ia no caderninho e olhava. Ah, esse aqui é o seu fulano, esse aqui é a dona fulano, e por aí vai. Por vezes acontecia da gente colar trocado, né? Aí ele chegava e falava, esse aqui é realmente, essa daqui é minha esposa, mas tá trocada, a foto é do meu filho, entendeu? Então a gente ia lá no bico da chaleira, descolava, colava de novo. Então isso foi o primeiro trabalho importante que eu fiz, foi com o preparador eleitoral na confecção de título, que se a gente for remontar para hoje seria o cartório. Estou na tela, trabalho como mesária. Eu fui cadastrada como eleitora já logo no ano que eu fiz 18 anos, deu por volta aí de 73, 74. Aí eu vou trabalhar muito como mesária, né? Todas as eleições a gente estava lá trabalhando como mesária. E o importante nessa época é que o mesário, ele tinha um contato muito especial com a sua comunidade. As folhas de votação eram preparadas, muitas das vezes junto lá com o título de eleitor ou próximo das eleições, porque você tinha que ter a tal folha de votação para você identificar o eleitor através do título que ele estava trazendo. Entendeu? Então, a folha de votação era tudo, porque quando o eleitor precisava de uma quitação, que era super mega importante, a tal da quitação eleitoral, ele teria que voltar ao cartório, a gente teria que achar a folha de votação para ver se atrás estava anotado de que ele teria votado. Texto na tela, candidata ao cargo de vereador. Em 1975, eu me caso com um professor, né, na época, uma pessoa até muito, muito popular. E aí ele também foi eleito, ele se candidatou, ele foi eleito e aí ele pegou o mandato tampão, porque teve os 4 e mais 2 para coincidir com as eleições gerais de 1982, quando eu sou candidata a vereadora. Nessa eleição, por incrível que pareça, eu fiquei empatada com um candidato e como na época o critério de desempate era a idade. Ele tinha pelo menos uns 4 anos a mais e aí o critério foi esse. 242 votos. Texto na tela, realizações na área da biblioteconomia. Primeira coisa que a gente fez, criar uma associação que abrigava os profissionais bibliotecários do Estado do Espírito Santo. E logo em seguida eu tomo, vamos dizer assim, a coragem, pego uns 150 requerimentos, vou a Brasília e falo que quero um conselho regional aqui no Espírito Santo, do qual eu sou fundadora e tenho o registro número 1. A gente realizou o maior congresso da área de biblioteconomia, foi realizado no Espírito Santo.
em 1985, que veio inclusive na época os exilados, do Fernando Henrique Cardoso, Dona Ruth, Darcy Ribeiro. Esse pessoal todo vem para cá. Foi o maior congresso que se tem notícia e que o maior lucro, que naquela época não era comum você ter. Projeto Espírito Santo, século XXI. Esse projeto foi um projeto de mobilização na escolha do futuro do próprio Estado do Espírito Santo na área de ciência, que abrangeu todas as áreas, biomédica, agricultura, extensão, pesquisa. Então não ficou ninguém de fora. E esse projeto moveu um trabalho gigante dos bibliotecários aqui no estado, que aí gerou uma bibliografia com mais de 36 mil descritores. Isso aí, todo o trabalho feito na profissão mesmo de cientista da informação, que seria abrigar numa única bibliografia todos os ramos do conhecimento de toda a bibliografia já escrita até aquela época sobre o estado do Espírito Santo nessa área, que seriam pesquisa, extensão, médica, biomédica, pública, educação, tudo foi abrangido. Texto na tela, Comissão Apuradora, eleições 1994. Já tinha as fichinhas que a gente entregava para as pessoas que estavam ali esperando, que assim que chegasse o relatório, cada um poderia ter a vez. Olha, né, só para você ter uma ideia de como a gente explica isso hoje, para o resultado que nós temos hoje. Imaginar que a pessoa, para ter acesso à informação desses relatórios parciais da eleição, formava-se uma fila, tinha uma fichinha, onde chamava um, depois ele acabava, vinha o outro. E isso, assim, foi uma coisa que me impactou muito, porque várias noites lá no tribunal a gente dormia na taquigrafia. Por quê? Não tinha hora para esse relatório chegar. Era a hora que estava pronto e as pessoas estavam lá aguardando. Então você imagine o candidato, o cabo eleitoral ou a outra pessoa que estava lá ansiosa para ver esses resultados, como que a comissão ficava, né? Porque realmente era tudo na mão. Na tela, urna eletrônica, eleições 1996. Você imagina a gente levar a urna para uma região, para explicar para o eleitor que ia funcionar assim. E sem contar a total desconfiança. Todo mundo estava desconfiado com essa urna. E a gente tinha um programa que era para teste, que eles apelidaram na época de urna caixão. Porque como tinha que ser simulado, não podia ser verdadeira, usou-se o pessoal da cultura, os músicos, os artistas que botava lá Ari Barroso, botava lá Elis Regina, botava lá, enfim, todos os candidatos, e a pessoa chegava para fazer o treino. E ela falava, mas esse não é meu candidato, eu não quero votar nesse aí. Já o meu amigo ali, falou que ele já morreu, eu não quero votar nesse. E aí foi que a gente sentiu a necessidade de ampliar a explicação da urna. E aí começou a mobilizar escolas, shoppings, feiras. E a gente não ia uma única vez, ia mais vezes. E aí a Gazeta, na época, já colaborava, já divulgando o calendário da onde a gente ia estar, para a pessoa ir lá e fazer o treino na urna eletrônica. Mas 1996 foi uma coisa marcante com a urna eletrônica, que na época já tinha a impressora, já foi em todas as capitais, entendeu? Então, em 96, realmente foi um ano muito marcante para a Justiça Eleitoral e para a gente aqui, para nós servidores e inclusive eu. Na tela, justificativa eleitoral. O pessoal que tinha que justificar iria para o correio, tinha que preencher um formulário, aquilo dava filas e mais filas. Então, a justificativa, isso já facilitou muito. E eu participei de quase todos, da rodoviária, do aeroporto, do Shopping Vitória, todos da época, né? Todos os locais que tinham, que era possível, a gente participava, uma vez que a gente não podia participar de mesa de recepção de voto, né? Texto na tela, Comissão de Prestação de Contas. A minha participação nas comissões de exames de conta desde 2002 tem sido muito importante, muito interessante para mim. Era tudo manual. A comissão, ela ficava ali o tempo todo tendo que fazer o relatório de contas, tendo que examinar as contas, mas ela tinha que estar conferindo documento, o que
às vezes gerava uma certa preocupação pela coordenadora. Então, o que eu fazia? Eu sempre era na área de sindicante. Então, ó, essa nota fiscal aqui apareceu, mas isso aqui foi fabricado. Você está vendo aqui, ó, tem 40 anos que o bloco já saiu de circulação, mas a pessoa ia lá e fabricava uma nota. Então, qual era o meu trabalho? O meu trabalho era estar o tempo todo ajudando, examinar esses documentos para auxiliar, porque a gente tinha um prazo, a gente não podia demorar muito, né? O meu trabalho o tempo todo era exatamente isso, e achar os candidatos, porque a prestação de conta, ela sempre era feita pelo telefone. Você precisa, tá faltando tal documento, o senhor tem prazo até tal hora. Na época, era a dona Esther Marques, ela sempre primou muito pela prestação de conta, né? Então, na época, ela exigia muito da gente, né? Que a gente tinha que ser muito severo na prestação de conta, mas a dona Esther, ela tem uma história muito importante nisso daí, na prestação de contas. Inclusive, todas as dúvidas, tudo que se tinha, dona Esther era recordista em mandar fazer sindicância. Vai lá verificar se é isso. E aí tem até um episódio muito engraçado que chegou um candidato, né, que falou assim, mas olha, mas eu não sabia que vocês olhavam isso com tanto detalhe, se uma nota já está vencida, se isso, se aquilo. Aí ela falou, mas a prestação de conta existe, é só para isso. É só para isso, é só para olhar os detalhes. Texto na tela, revisão eleitoral. E a gente participava de todo o processo de biometria, recadastramento, correição, enfim, o que fosse para fazer. Eles ficavam felizes porque a gente ia na região. Por exemplo, a região de Domingo Martins havia uma dificuldade. A gente tem até um grupo ali que não vai à cidade. Foi uma coisa muito interessante. Aí a gente tinha que fazer o trabalho de divulgação, que o sistema estava funcionando naquela comunidade. Aí eles vinham, tinham horário marcado, coisa e tal. Aí vinha, era bem interessante fazer esse trabalho no interior. E a gente ficava lá, né? A gente ficava no interior. Texto na tela, Justiça Eleitoral Itinerante. O Priscilão nada mais é do que, na época, havia essa necessidade da gente chegar ao eleitor. Aí você tinha a Ação Global, que era um projeto que existia. Aí nós pedimos os 7 pés, se eles não poderiam adaptar um ônibus onde a gente pudesse colocar a Justiça Eleitoral Itinerante. Aí o 7 pés conseguiu o veículo, e esse veículo a gente rodava o estado todo. Inclusive a Ação Global tinha os ônibus da Ação Global e tinha o nosso, né? Que a gente foi para Serra, Praia Grande, enfim, foi o estado todo. A gente atuava com o Lander, né? A época apelidou ele de Priscilão, né? Que era uma série que tinha, e a gente apelidou ele de Priscilão. Mas o Priscilão ficou depois, ele ficou meio doentinho, ficou aqui um tempinho na frente do TRE. Aí a manutenção já não justificava mais, aí nós já estávamos mais evoluídos, aí já tinha justiça, já tinha cartório, já tinha tudo, aí a gente acabou. Mas isso foi bom demais, viu? Foi um período maravilhoso da Justiça Eleitoral. Isso na tela, a tecnologia e o profissional bibliotecário. Eu acho que o nosso trabalho é o mesmo. Nunca se vai se dispensar os bibliotecários. Nunca. Eu acho que a tecnologia ajudou muito, né? Maravilhosamente. Você imagina hoje a gente com catálogo coletivo? Você imagine hoje a gente aqui não tendo o Aleph para poder localizar junto com a rede. Mas eu acho que as tecnologias, eu acho que só ajudaram, e vai ser muito difícil se desvincular dos bibliotecários. Pela multifaceta, por multifaceta. E não só dizer que eu vou catalogar, classificar e criar um tesaurus. Não é isso. Texto na tela, uma trajetória de aprendizado. Eu acho que o TRE foi uma grande escola para mim, entendeu? Eu nunca imaginava lá, quando eu cheguei aqui no TRE, que eu ia participar disso tudo, fazer isso tudo, ser ativa, sabe? Eu acho que eu diria para essa NET que está chegando lá que faria
tudo de novo, mais um pouquinho, e que aqui foi muito bom. Foi bom demais e eu acho que eu honrei aqui a minha profissão. Colaboradores: Alessandra Thompson, Aline Martinelli, Bruno Tosetti, Cláudia Bianchi, Gustavo Pinheiro, José Fio Rosa Filho, Lívia Brito, Otávio dos Santos, Patrícia Nascimento, Rodrigo Hermão, Rosana Cordeiro. Logo do Tribunal Regional do Espírito Santo.